Olá, sejam bem-vindos ao nosso documentário. Hoje vamos falar sobre um marco importante na história da cultura brasileira, a Semana de Arte Moderna de 1922. Aqui falaremos um pouco da história do Brasil, do mundo, dos artistas, da semana e também de como ela repercutiu até os dias de hoje. A semana foi um evento de música, pintura, poesia e artes plásticas que inaugurou um novo movimento cultural no Brasil, o modernismo. Há exatos 92 anos, nascia uma arte inovadora, modificando o padrão conservador que existia na época. Então, a semana mais especificamente de arte moderna de 22, ela surgiu porque alguns artistas, tanto das artes plásticas como da literatura, como qualquer outro movimento na história, não estavam contentes com o que estava acontecendo na cena cultural da época. No início do século XX, a Europa vivenciava as transformações trazidas pela Revolução Industrial. O homem parecia vencer limites importantes: o conhecimento da própria personalidade, o registro do movimento e o espaço. O otimismo do início do século justificava a crença na capacidade criativa do ser humano. Contudo, o reverso da medalha não tardou a aparecer. Em 1914, eclode a Primeira Guerra Mundial, como resultado de lutas imperialistas que se davam em várias partes do mundo. O homem mostrava que, tanto criar, era capaz de destruir. Em 1919, a Grande Guerra chega ao fim e nova onda otimista atingiu a Europa. Acreditava-se então que uma catástrofe suicida daquelas proporções nunca mais ocorreria. A década de 20 ficou conhecida como Anos Loucos. Era o auge e o fim da chamada Belle Époque. A rebeldia, a ousadia e a alegria eram palavras de ordem. Esse ambiente favoreceu o surgimento de novas ideias estéticas. Tais ideias constituíram o fundamento do que convencionou chamar de arte moderna, a arte do século XX. O Brasil de 1900 a 1920 não é um país de contornos nítidos. Tudo é um pouco indefinido. É comum associar os primeiros anos do século às invenções que encantavam a sociedade urbana, mas, para esses traços marcantes da história tecnológica e social, não há correspondentes na história política. No Brasil, a industrialização propiciada pela guerra, o fluxo de imigrantes e a expansão nas cidades criam novas demandas sociais. A hegemonia política do PRP, partido comandado pelos latifundiários, é ameaçada. Em 1917, inicia-se um processo de agitação popular contra as más condições do trabalho. A política de valorização do café, aplicada pelo governo nas primeiras décadas do século XX, retirava os recursos da sociedade, aumentando a inflação, o custo de vida e a dívida externa. Greves operárias irrompiam pelo país, e a classe média mostrava-se descontente com os governantes. As oligarquias paulista e mineira permaneciam no comando. A população pobre continuava excluída da vida política, sem poder participar das eleições. O pleito não era secreto e imperava o voto de cabresto, uma imposição dos coronéis para continuarem a receber benefícios do governo, colocando em movimento um sistema corrupto em benefício aos grandes latifundiários.
A imprensa estava censurada, os direitos civis suspensos e o governo fazia prisões políticas constantemente. Essas questões ganhavam força após a Primeira Guerra Mundial. Ora, São Paulo estava muito mais ao par do que o Rio de Janeiro. E socialmente falando, o modernismo só podia ser importado por São Paulo e arrebentar na província. Havia uma diferença grande, já agora menos sensível. O Rio era muito mais internacional, Porto do Mar, capital do país. São Paulo era muito mais moderna, caipira, de serra acima. Estava, ao mesmo tempo, pela sua atualidade comercial e sua industrialização, em contato espiritual e mais técnico com a atualidade do mundo. Uma coisa dessa seria impossível no Rio, onde não existe aristocracia tradicional, mas apenas a alta burguesia riquíssima. E esta não poderia encampar um movimento que lhe destruía o espírito conservador e conformista. Na Europa, o modernismo já ganhava forças com o surgimento das vanguardas europeias, que se formavam desde o final do século XIX. O primeiro movimento dessas vanguardas foi nomeado de futurismo. No Brasil, o pontapé inicial foi uma exposição de quadros de Anita Malfatti. Em 1917, depois de estudar na Europa e nos Estados Unidos, Anita Malfatti retorna ao Brasil e realiza uma mostra de seus quadros em São Paulo. Com uma técnica de vanguarda, a sua pintura surpreende o público, acostumado com o realismo acadêmico, trivial e sem ousadia. Porém, Monteiro Lobato, crítico de artes do jornal O Estado de São Paulo, escreve um artigo feroz intitulado Paranoia ou Mistificação, no qual acusa toda a arte moderna. Há duas espécies de artistas, uma composta dos que veem normalmente as coisas. A outra espécie é formada pelos que veem anormalmente a natureza e interpretam-na à luz de teorias efêmeras, sob a sugestão estrábica de escolas rebeldes, surgidas cá e lá como furúnculos da cultura excessiva. Embora eles se deem como novos, precursores de uma arte a vir, nada é mais velho do que a arte anormal e teratológica. Nasceu com a paranoia e com a mistificação. Essas considerações são provocadas pela exposição da senhora Malfatti, onde se notam acentuadíssimas tendências para uma atitude estética forçada no sentido das extravagâncias de Picasso e companhia. A partir das provocações na crítica publicada no jornal, os artistas que compartilhavam do conhecimento das vanguardas europeias se inflamaram com tamanha rejeição a um movimento inovador. Assim, se reuniram e organizaram um evento que trouxesse as vanguardas europeias para o Brasil, deixando-o atualizado culturalmente, porém, mais inovador e original do que nunca. Esse evento foi a Semana da Arte Moderna de 1922. Um dos líderes foi o Di Cavalcanti. Entre eles, os nomes mais conhecidos estavam Anita Malfatti, Portinari fez parte também. Da música estavam Villa-Lobos e alguns outros. O que eles fizeram? Por trás deles, eles sozinhos, eles sabiam que eles não iam ter força para conseguir atingir o que realmente eles queriam, que era uma mudança cultural. Porque os padrões ainda estavam vindo da escola tradicional, que vinham da escola padronizada tradicional, e eles queriam mudar isso, porque os estilos que eles estavam adaptando para a época conservacionista, totalmente estavam sendo jogados no lixo, e eles queriam uma mudança para isso. Então, por trás disso, teve um empresário que pegou e alugou um teatro, onde foi o marco dessa revolução, e dentro desse teatro houveram exposições, saradas de poesia, tudo relacionado à arte da época. O Teatro Municipal da cidade de São Paulo começou a ser construído em 1903, com sua obra finalizada em 1911. Projetado pelo arquiteto Ramos de Azevedo, com auxílio de arquitetos da Europa,
O teatro sofreu fortes influências da Ópera de Paris e sua arquitetura externa é perpassada por traços renascentistas barrocos do século XVII. O interior do teatro é composto por colunas neoclássicas, vitrais, mosaicos e muitas obras de arte, medalhões e bronzes. Apesar de ser chamado de teatro, o local não recebe peças teatrais devido ao formato da sala de espetáculo, recebendo apenas concertos musicais e apresentações de balé clássico de grandes companhias. A alta burguesia de São Paulo achava de extrema importância ter um teatro ao nível de urbanização da cidade, uma casa de ópera com o mesmo glamour dos que estavam acostumados a frequentar na Europa. Apesar de ser chamada de Semana de 22, o evento ocorreu apenas nos dias 13, 15 e 17 de fevereiro. A semana dividiu o público entre adoradores e detratores. Logo no saguão de entrada, os espectadores se depararam com uma exposição de quadros de Anita Malfatti. Um dos marcos da semana ocorreu na segunda noite, dia 15 de fevereiro. Os Sapos, poema de Manuel Bandeira, foi declamado por Ronald de Carvalho, em meio às vaias da plateia. Enfunando os papos saem da penumbra, aos pulos os sapos, a luz os deslumbra. Em ronco que a terra berra o sapo boi. Meu pai foi à guerra, não foi, não foi. O sapo tanoeiro, parnasiano aguado, diz: meu cancioneiro é bem martelado. Bom, a Semana de Arte Moderna, na minha opinião, foi uma das semanas mais importantes que São Paulo e o Brasil tiveram na sua história cultural. Nessa semana, uniu-se, juntou-se todas as mentes mais inteligentes da arte moderna do Brasil. É uma semana única para a nossa história. Tivemos Monteiro Lobato, tivemos Anita Malfatti, tivemos Tarsila do Amaral, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Graça Aranha e muitos outros. Todos eles contribuíram de alguma forma para o movimento que conhecemos como movimento antropofágico. E com isso, a primeira semana, no primeiro dia 13 de fevereiro, tivemos a abertura com Graça Aranha. O primeiro dia foi um dia um pouco mais tranquilo, onde todos ainda estavam tentando entender o que de fato era essa semana. E para finalizar, tivemos um recital com o Vila Lobos. Bom, tivemos então o dia 15 de fevereiro de 1922. Esse, em particular, foi o dia mais conturbado da semana de 22. Como o primeiro dia foi uma coisa mais light, o pessoal não entendia muito o movimento e foram se apresentando, eles começaram a entender e começaram a criar um racha nos próprios pensadores, nas próprias ideologias do que acreditavam ser a semana de 22. Muitos achavam que a semana de 22 era uma semana para apresentar a cultura estrangeira para nós, mas muito pelo contrário, a semana de 22 foi para apresentar a nossa cultura aos estrangeiros, ou tentar inserir a nossa cultura dentro do contexto histórico da arte da humanidade. E aí, quando a gente fala da humanidade, a gente se resume só à Europa. A Europa era o berço da cultura, ou que se entendia ou compreendia como a cultura da civilização. Mas a gente sabe que a cultura era muito mais vasta que isso, mas se concentrou na Europa. E nesse dia, quando Oswald de Andrade subiu ao palco, começou a haver vaias, xingamentos e insultos, e muitos deles não diretamente provocados por Monteiro Lobato, mas como ele conseguiu criar um racha nessa semana e muitos o seguiram através das suas ideologias, essa parte que não concordava com a semana de 22 e muito menos com Oswald de Andrade começou a insultá-lo, dizendo que aquilo não ia dar em nada, que era uma semana inútil, que era uma descultura, quando ia deixar de aprender alguma coisa, estaríamos dando as costas para o que a cultura até então europeia nos ditava.
né? E quando na verdade não, eles, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade e todos os outros que acreditavam que a semana de 22 era uma semana de mudança, de transição, e realmente ela foi, né? Tanto que até hoje ela é lembrada como um dos marcos da história da arte moderna no Brasil e mundial, né? E isso criou-se um racha, mas eles conseguiram, eles se mantiveram firmes e foram levando a semana a ferro e fogo, muito fora, até fugindo da reclamação dos outros, que achavam que aquilo era um desserviço à história da humanidade, né? E no final, para criar mais a provocação, vem Heitor Villa-Lobos chegando de guarda-chuva e chinelo. Isso foi o traje da semana de 22, porque eles acreditavam que o templo da cultura, o templo, o teatro municipal, não cabia que pessoas entrassem daquela forma. Era uma coisa totalmente elitista, né, onde se compreendia que o pobre ou aquele que não tinha cultura, que a elite acreditava ser o padrão de qualidade de inteligência, não pudessem entrar na Casa da Cultura, que era o Teatro Municipal. E Villa-Lobos criou essa provocação, ele foi para provocar. Ele falou, se eu posso entrar de chinelo e guarda-chuva, e aí estou aqui absorvendo a cultura, qualquer pessoa pode entrar. Aqui é a Casa da Cultura, é a casa do ser humano. E não importa se ele é rico ou pobre, se ele tem uma carruagem ou um carro que estava acabando de ser inventado por Ford em 1919, não teria acesso. Todos teriam acesso. E eu estou entrando aqui dessa forma para criar essa provocação, para tentar abrir a cabeça de vocês, para que vocês abram as portas para que a população, para que o povo mais humilde pudesse vir aqui e absorver a cultura. Essa foi a ideia e essa foi a provocação de Villa-Lobos no final do dia 15 de fevereiro de 1922. No dia 17 de fevereiro de 1922, tivemos o encerramento da Semana de Arte Moderna. Oswaldo de Andrade continuou a fazer a abertura e continuaram as ofensas, os insultos de parte que não concordava com a Semana de 22, que achava aquilo ser um desserviço à cultura nacional e à cultura mundial. Né? Villa-Lobos, como o Monteiro Lobato chamava mesmo de moleque, ele continuava a provocação dizendo que aquilo era uma semana que iria romper o conceito do nosso conceito de que somos colônia. Tudo isso devia mudar a partir da semana 22. O Brasil deixava de ser colônia, deixava de ser aquele que absorvia a cultura para ser aquele também que vendia a cultura. Não vender no sentido monetário da coisa, de oferecer aos outros povos, aos outros países, aos outros continentes a nossa cultura. Dizer, nós somos Brasil, nós estamos aqui, nós viemos aqui mostrar dentro do contexto cultural que também temos importância dentro dessa história, dentro de todo desse balaio cultural que existia até então, ou daquele nicho que só existia entre a Europa e o resto do mundo, como éramos conhecidos. Então, Villa-Lobos fez um encerramento e para provocar ainda mais, ele trouxe uma tribo, uma boa parte da tribo Tupi-Guarani. E aí foi o caos. E aí Villa-Lobos acabou criando uma provocação muito maior e muita gente não queria que os índios estivessem dentro da Casa da Cultura, porque ali não era o lugar deles, o lugar dos índios era dentro da mata, da floresta, e eles não tinham cultura, eles eram pobres de cultura, muito pelo contrário, a nossa cultura origina muito boa parte deles e dos africanos. Então, os próprios brasileiros, uma parte daqueles que estavam ali, da elite paulistana, não admitiam que nós éramos originários culturalmente dos povos que eles acreditavam ser inferiores, e quando na verdade não era. E aí Villa-Lobos veio também com essa provocação, trazer um pouco da cultura indígena, um pouco da cultura da nossa pátria, né, da nossa base cultural, para aqueles que não conheciam. E muita gente achou aquilo muito legal. Foi uma atitude ultramoderna, né, fazendo jus ao próprio da Semana da Cultura da Arte Moderna, né, e tivemos também a famosa apresentação da Pauliceia Desvarada. É um termo muito usado hoje em dia, né, então são poesias que explicavam quais procedimentos poéticos mais arrojados da época. Né. Para alguns isso soou até como pornografia. Mas a ideia era essa, romper aquele conceito quadrado da história que até então a gente vivia culturalmente na Europa.
onde esculpiu em mármore a memorável Miss Ciclone, Daisy. Para Guilherme de Almeida, fez uma escultura baseada em seu livro Soror Doloroso. Esse movimento antropofágico é uma brincadeira com o nome, quando diz que antropofagia é o ato de você comer outra pessoa, se alimentar de outra pessoa. Nesse caso, eles queriam se alimentar da cultura do outro, digerir essa cultura e pôr para fora a nossa cultura misturada com a deles. A ópera com o samba, a poesia com o erudito, o clássico com o popular. Então eles quiseram juntar tudo isso e fazer, a partir daquela semana e da história da arte moderna brasileira, dizer, olha, nós somos brasileiros e estamos inseridos nesse contexto cultural. Nós também somos o mundo. O mundo, venha nos ouvir. Entendeu? Nós também sabemos criar óperas, poesias, samba, música e vender essa cultura para os outros povos. E não como vivemos desde a colônia até a semana de 22, absorvendo a cultura dos outros, achando que a cultura dos outros era melhor que a nossa, quando na verdade a nossa é tão rica e tão vasta quanto a cultura da história da humanidade da semana de 22 para trás. Então esse movimento provocado por esses idealistas, né, essas mentes pensadoras, quiseram criar essa provocação. Gente, ouçam o Brasil, vejam o Brasil, se alimentem do Brasil, de toda essa cultura que tinha. Então esse era um movimento de romper com a história de que a gente tinha que sempre viver se alimentando, ouvindo o que só vinha de fora. Agora o de fora tinha que ouvir o que era nosso aqui de dentro. E o movimento foi tão grande porque dentro desses artistas que eram considerados da classe B, os artistas alternativos, também tinham jornalistas, também tinham pessoas influentes que escreviam para revistas e jornais da época. Então o evento, apesar de naquela época não ter como espalhar de forma igual é hoje, pela ajuda que a gente tem na internet, mas esses jornalistas que estavam no meio deles conseguiram fazer com que a notícia se espalhasse. Então ficou conhecido como a Semana de 22 por causa disso. Se não tivesse pessoas influentes ali no meio, talvez teriam ficado como um evento que aconteceu ali local e não teria se espalhado. E a partir dali, realmente, a união foi tão grande de todos os artistas que vinham querer quebrar essa escola tradicional, que apareceu muita gente, muitas pessoas apoiaram, e realmente o tema se tornou maior do que ele é, tanto que perdura até hoje, né, na história. Muitas coisas que foram apresentadas não tinham ainda o grau de novidade do que viria a acontecer depois, como o romance do Mário de Andrade, Macunaíma, o manifesto da Poesia Pau-Brasil do Oswaldo de Andrade, as pinturas do Tarsila do Amaral. Isso não ocorreu na Semana de Arte Moderna. A semana foi mais realmente um momento de marcar um novo princípio, uma nova ideia de se produzir, de se pensar a cultura no Brasil. Mas o evento em si, ele foi feito por uma elite paulistana tradicional, ele não foi feito para uma juventude renovadora, né, como a gente imagina muitas vezes. Ele, digamos que ele transgrediu ainda dentro de uma certa norma do que era permitido transgredir naquele momento. As transgressões estéticas, digamos assim, ocorreram nos anos posteriores, né, à Semana de Arte Moderna. Um exemplo de modernismo na atualidade é Ron Mueck, um escultor australiano hiperrealista. Esse escultor utiliza efeitos especiais cinematográficos para criar obras de arte.
São incrivelmente realistas, e se não fosse o tamanho de suas esculturas, certamente seriam fáceis de serem confundidas com pessoas. Apesar das obras serem realistas, o modernismo se encontra nas figuras formadas, abordando temas muito modernos como a essência do ser humano, a dor, a fragilidade humana, além de temas sociais como a violência e o poder. Porém, ainda consegue trazer o inesperado em suas esculturas. Vicky Muniz é artista plástico brasileiro, conhecido por usar lixo e componentes como açúcar e chocolate em suas obras. Fez trabalhos inusitados, como a cópia da Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, usando manteiga de amendoim e geleia como matéria-prima. Com calda de chocolate, pintou o retrato do pai da psicanálise, Freud. Muniz também recriou muitos trabalhos do pintor francês Monet. Por toda essa contemporaneidade, é considerado um dos frutos da arte moderna, plantado lá atrás, com aquela louca semana de 1922.